Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deu Inter. O Internacional é o campeão gaúcho depois de muito tempo, hein? Administrou o resultado, é o legítimo campeão. O tricolor tem muito a melhorar e a gente precisa muito falar sobre isso. Vou analisar os dois lados aqui da moeda. Chega mais, sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o que dizer, né? Tem os dois lados, tem o vencedor e o perdedor. Eu, obviamente, não estou feliz, mas preciso entender que tem a hora de perder, tem a hora de ganhar, e eu ganhei 7 vezes consecutiva nos últimos tempos, mesmo quando o Grêmio estava na Série B, vejam só, o Grêmio ainda conquistou o Campeonato Gaúcho, com o Roger, inclusive. Roger que está na história agora dos dois times, né? Ele ajudou a construir o hepta do Grêmio e interrompeu o que seria o octa do Grêmio. Mas a culpa não é dele. Ele fez o trabalho dele com muito reconhecimento por tudo que ele fez nesse elenco desde o ano passado. Faz um brilhante trabalho. O gauchão ele pode não parecer muita coisa, mas ele chancela, né? Chancela um trabalho que não começou agora, que teve um investimento alto, inclusive para o gauchão do ano passado, em que o Inter não conseguiu chegar na decisão, não era o Roger. Depois o Roger chega e arruma a casa, de todas as maneiras. Todos os problemas que o Roger teve no time, e o futebol proporciona isso o tempo inteiro, você perde um jogador por lesão, você perde um jogador vendido, você desmonta o time aqui e ali, um jogador que tá mal, ele vai lá e resolve. E ele resolveu todos os problemas do Inter. Quando ele perdeu um lateral direito, quem era o lateral direito antes do Bruno Gomes? O Bustos, com o Bustos vendido, ele inventa o Bruno Gomes como lateral e ele se torna um dos melhores da posição no Brasil. Quando ele lesiona, acho que no primeiro jogo da temporada, no começo da temporada, o Inter tinha contratado o Brian Aguirre, que ninguém dava moral, aquela coisa toda, ele apostou no cara. E hoje ele termina como titular. Só para dar alguns exemplos, ele inventa o Vitor Gabriel como parceiro do Vitão, que era uma obsessão do mercado, não do Gabriel Mercado, de mercado do Inter para buscar esse jogador. Ele aposta no Guri, o Guri vai bem. O Alexander Bernabé foi um achado dele ano passado, né? Que estava cortando a grama do CT com o Eduardo Cudê para usar o René. De repente o Roger fala, não, Bernabé é titular. E ele se torna o melhor da posição no Brasil. A ponto do Inter ter que pagar 5 milhões de euros para ter ele no final do ano, tá aí como titular. O Thiago Maia, gente. O Thiago Maia pediu para ser negociado com o Santos, ficou fora do time por 2 semanas, não treinou, a negociação não deu certo, ele voltou e o Roger administrou, cara, e botou ele na final, inclusive. E o Thiago Maia agradeceu ele, porque depois disso, ele poderia ter sido escanteado, ele poderia ser, não, você quis sair, então agora você não vai ficar aqui. O Roger administrou e o cara levantou uma taça pelo Inter. Ener Valencia, tava todo mundo querendo ele ir embora do Beira-Rio, porque ele morreu tecnicamente depois daqueles gols perdidos contra o Fluminense. Foi difícil recuperar o Valencia, perdeu posição e tudo mais, só que aí o Borré se ausenta. E aí o Roger aos pouquinhos começa a dar moral pro Valencia. O Valencia termina como titular, fazendo um golaço na decisão. Que mais? O Bruno Henrique. O Bruno Henrique não era o cara. De repente o Thiago Maia entra nessa negociação, o Bruno Henrique se fixa como titular. O Ronaldo, que é contratado, entra no time e dá conta do recado também, da mesma maneira. Carboneiro e Vitinho, os dois que chegaram esse ano, viraram titulares. Nossa, mas o Wesley... Calma. Vamos botar o Carboneiro e o Vitinho para jogar. E eles deram resultado. Porque ele ficou em algum momento sem Wesley, sem Alan Patrick, sem Borré, jogadores machucados, se recuperaram para a reta final. O Roger fez tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. E o Inter, por isso eu falo, é o legítimo campeão gaúcho. Eu não vou entrar nessa de arbitragem, tá? Nem para um lado nem para o outro. Porque o Grêmio tem as suas reclamações, o Inter tem as suas reclamações. De verdade, eu não vou entrar nesse quesito. Eu acho que os dois chegaram na final por mérito e o Inter venceu o campeonato por mérito. A gente pode discutir um lance ou outro aqui, esqueça. Eu não vou jogar para a torcida,
Não vou aqui ficar botando panos quentes. Não vou aqui falar o que a torcida daqui a pouco quer ouvir, do tipo, fora todo mundo, xingar todo mundo aqui. Não é o meu perfil, nunca foi. Não vou deixar de elogiar o Inter, porque eu preciso saber entender o que está acontecendo. E você precisa saber por que ganha e por que perde. Então esse é meu papel aqui também. Se você, torcedor, não quer enxergar, tudo bem, não tem problema. Cada um faz o seu. Se você acha que eu não represento a torcida, eu não estou aqui para representar nada. Eu sou gremista, como você. Podemos ter olhares distintos sobre o que está acontecendo, mas eu não vou deixar de enxergar o óbvio, de que o Inter tem um elenco e uma comissão técnica e um trabalho muito mais pronto e consolidado do que o Grêmio. E nem por isso aqui eu vou detonar o Quinteiros e achar que ele tem que ir embora agora. Ele não entendeu algumas coisas? É verdade. Ele, com esse pouco tempo, ele já poderia ter mostrado mais? É verdade. A gente não tem que passar no sufoco contra a Atlético, contra São Raimundo, contra a Juventude? É verdade. Tudo isso é verdade. Agora, eu preciso entender que é um cara, e esse é o risco. O Inter cometeu esse risco lá atrás, quando trouxe Ramires, Medina. Você traz um cara que não conhece a realidade do futebol brasileiro, você espera que o cara dê resultado em um mês? Não vai acontecer. Quando você troca o elenco inteiro, quando tem jogadores que estrearam no jogo passado, que tem 2, 3, 4, 5 jogos com a camisa do Grêmio, e não são 2 ou 3, é praticamente um time inteiro. Você tem 2 jogadores que estavam aqui ano passado, que é o caso do Bright White e do Vila Sante. Nem o lateral direito, que no caso o João Pedro acaba não jogando. Então você já tinha o Igor Serrote na direita e depois entrou o João Lucas. São caras que um veio da base e o outro foi contratado. É um time completamente novo. O Gemerson, ok. Junto do Wagner Leonardo. Lucas Esteves na esquerda. Volpe no gol. Aí depois Vila Sante, o Cuejar, que não jogou, mas aí você tem o Camilo. Nem jogou o Monsalve, o Cristaldo. O Monsalve entrou no segundo tempo. Edenilson, ok. Outro que estava aqui ano passado. Amuso, Cristiano Oliveira. É tudo novo, gente. É tudo novo. Posso criticar aqui o Quinteiros por ter tirado o Cristiano Oliveira e ter botado o Pavon. Ele tem uma paixão pelo Pavon, que é inacreditável. Que errou o domínio de uma bola em que ele ficaria na cara do gol do Antony para fazer um gol ali que daria uma bagunça na decisão. Ok, quando você depende do cara, ele não vai te resolver. Posso criticar o Quinteiros por isso, por algumas outras questões, não tem problema nenhum. Agora eu não posso achar que ele é o problema definitivo. Então que tivesse identificado isso lá atrás, quando contratou. Agora não adianta trocar, gente. Agora espera o cara aí começar o Brasileiro, ter uma meia dúzia de jogos e tal, pra gente entender pra onde ele vai. Mas aí vai ser tarde. Não adianta, gente. Não dá pra gente pensar futebol dessa maneira. O Grêmio apostou numa ruptura. Uma ruptura de Renato Portaluppi. E eu sei que o Renato vai ser pauta, porque no chat aqui já vai ter um monte de gente. Com o Renato a gente não perdia e que não sei o quê. Tá bom, pode ser que com o Renato a gente tivesse ganho esse título gaúcho. Acho que seria difícil de qualquer forma, porque o próprio Renato estava aqui ano passado e estava tendo dificuldades nos Grenais também. Aliás, há uns 2 anos, o Grêmio tem tido dificuldades nos Grenais. Então, não é exclusividade do Quinteiros ter dificuldade nos Grenais. O Renato também tinha. Mas ok, o Renato ganhava Campeonato Gaúcho. Tá. E depois? Então eu prefiro, porque assim, eu não tenho nada contra o Renato, pelo amor de Deus, gente. O Renato é meu ídolo máximo. O Renato é maravilhoso, como pessoa, como ídolo, como treinador, inclusive. Eu acho. Ele, ano passado, teve muitos problemas. E estava na hora dele sair. E o Grêmio o Grêmio tem que pensar, além de Renato, né? Pelo amor de Deus. Vamos tentar tirar essa dependência para ter o Renato na nossa estante, no nosso imaginário, no nosso convívio, para que o Renato sempre seja um cara importante, mas não dá sempre para a gente recorrer ao Renato para ele, muitas vezes, apagar erros de dirigentes, para tapar, muitas vezes, os furos que os caras cometem, para ter que administrar muitos problemas que não é da sua incumbência. Esse é o problema de você ter o Renato. Então chega, vamos profissionalizar a coisa. Não sei se o Quinteiros é a solução, mas o fato é que o Renato, cara, chegou um momento em que precisava mudar. E aí não é só o Renato, são as figuras do Renato, tudo que envolvia o Renato e tal. O Quinteiros chega com tudo novo. E se a gente não der tempo para isso acontecer, a gente não vai ver a possibilidade disso dar certo. Pro Gauchão não deu tempo. E aí eu posso cobrar que, podia ter jogado melhor aqui, podia ter jogado melhor ali. Tudo isso é verdade, gente. Agora, são caras que estão chegando agora. Então eu preciso entender esse processo, que é muito diferente do outro lado. Eu não posso analisar o Grêmio só pelo Grêmio. Tem um adversário do outro lado, que queria muito esse título, que jogou muito para conquistar esse título, e eu não posso minimizar ou reduzir essa perda do título, como o Quinteiros reduziu, e aí eu posso criticar sim a sua entrevista, com 15 minutos que não jogamos na Arena do Grêmio. Não foi só isso, gente.
Não foi só isso. O Inter depois administrou como administrou esse jogo do Beira-Rio. O que foi esse jogo do Beira-Rio? Eu acho que o Grêmio fez um jogo digno, tá? Digno, que era o mínimo. Que era o mínimo. Também não vou exaltar, que era obrigação. Mas fez um jogo digno. O Grêmio fez um jogo para não perder, não perdeu. Fez um jogo para buscar e tal. Agora, no primeiro tempo, as melhores chances tinham sido do Inter. O Volpi fez um milagre com 2 minutos já, com o Carboneiro cara a cara com ele. Depois tem uma cabeçada do Vitão, que eles ficaram pedindo pênalti, mas não tem nem o toque, né? O Esteves está com o braço levantado, mas nem toca. Mas enfim. O Volpi faz um outro milagre, aí o Vitão cabeceia para fora. Depois o Volpi pega mais... O Volpi fez algumas defesas importantes, tá? No finalzinho, o Borré estava impedido, né? Aí ele chuta cruzado, o Volpi pega também. Mas o Inter teve chance também. Mas o Grêmio fez um jogo digno. Acho que o Grêmio criou algumas possibilidades, mas, cara, o Bright White divide com o Antony ali no final, o Pavão não domina aquela bola que ele recebeu, o Christian Oliveira, tendo a opção do Bright White, pega e finaliza, buscando o ângulo, ela escapa um pouco, isso ainda no primeiro tempo. O Grêmio teve chegadas, o Grêmio ficou mais com a bola, o Grêmio buscou, só que, vamos entender o negócio, isso também aconteceu por uma estratégia do Inter. O Inter também deu a bola ao Grêmio. Como fez na arena do Grêmio, né, quando em alguns momentos eles jogaram no erro do Grêmio e acabaram conquistando 2 gols, fazendo 2 gols, o que era o suficiente, porque depois jogariam em casa. Então o Inter meio que administrou, conseguiu uma falta, que até nem sei se foi falta, mas enfim, um golaço do Ener Valencia. Todo mundo criticando o Volpi porque ele só toma golaço, mas é que ele estava um pouquinho adiantado, mas porra, um pombo sem asa daquele, aí esquece, né? É mérito do cara. O cara, pô, no meio da rua, acerta uma cobrança daquela no ângulo. Acabou, né? O Grêmio ainda teve forças para reagir, fez o gol numa bola parada do Esteves com o Wagner Leonardo de cabeça. E aí teve essas outras chances que eu acho que bagunçariam um pouco. Então, assim, o Grêmio fez no seu limite, mas o Inter também jogou muito com a vantagem. Eu não sei como seria o cenário do jogo se o Inter precisasse do resultado. Talvez fosse muito diferente. Então, não posso me iludir com isso. Eu sei que o Grêmio precisava fazer gols e fez um para empatar. O Inter não precisava. O Inter podia muito bem jogar o jogo, esperar o tempo passar, como fizeram. E mesmo assim, em algumas escapadas, ainda deram trabalho para o goleiro. O Inter foi superior, gente. Embora o Grêmio tenha jogado minimamente, razoavelmente bem, eu acho que o Inter foi superior pela sua estratégia, pela sua maneira de se portar, porque tinha a vantagem a seu favor. Então é um título merecido, é um título de um trabalho, que premia um trabalho todo do Inter, que dá expectativas para a sequência da temporada, porque apesar de ser só um estadual, como eu falei, chancela um trabalho, dá perspectiva diferente, é um Inter que pode trocar garrafas com equipes maiores no futebol brasileiro, eu tenho essa impressão, e um Grêmio que está muito no começo, né, de tudo, que a gente não consegue nem identificar carências ainda diante de tudo que foi construído, porque esses jogadores têm muito pouco tempo. Eu não posso dizer que a lateral esquerda está resolvida. É muito cedo para isso. Eu acho que a defesa, ok, com o Wagner Leonardo, ou o Gemerson ali, o Luan Cândido ainda é uma opção, acho que o Camilo, o Cuejar, o Vila Sante, né, gente, não estreou em 2025, é uma decepção, é um dos grandes jogadores, mas esse ano ele não está bem. Acho que a proposta do Palmeiras realmente mexeu com ele. O Amuso, eu não sei até que ponto o Amuso é um jogador... O Christian Oliveira, sim. Esse é um baita jogador. Ele não tinha que ter saído, né, Quinteiros? Não tinha que ter saído. O Bright White é o cara que nos representa sempre. E aí, o Cristaldo e o Monsalve, quando a gente ficou na dúvida de quem jogava, de repente chega numa decisão e o Quinteiros tira os dois para deixar o Edenilson ali por dentro para armar o time. Fica mais difícil, né? Então, assim, tem muitas coisas a serem corrigidas, melhoradas, trabalhadas, mas eu acho que temos um elenco interessante, não para conquistar coisas grandes, não me parece. Acho que a gente pode talvez brigar por uma Sul-Americana. Copa do Brasil, se a gente chegar numas quartas ou semi, acho que estamos no lucro. E Campeonato Brasileiro me preocupa, porque esse é um campeonato difícil, traiçoeiro, de muito risco, em que se você perde tempo para entrar na competição, você fica passando o que o Grêmio passou no passado, e isso eu não quero. Então, eu não acho que o Grêmio tenha time para cair, mas é aquela coisa, né? Os times que caem, sempre tem um ou outro que não tem time para cair. Então, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu quero entender que foco, gurizada. Foco.
Pode ser que o Grêmio melhore muito e em 2, 3 meses a nossa conversa seja outra, mas nesse momento eu só posso analisar momento. É difícil prever o que vai acontecer. Momento, o time ainda não existe. O time ainda não aconteceu. Eu não sei quem é titular, eu não sei quem tem que jogar, eu não sei como tem que jogar, isso é trabalho para o Quinteiros. E ele vai ter tempo agora, na data FIFA, quer dizer, com uma folguinha até quinta-feira, né? Mas vai ter tempo para armar esse time para o Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai poder fazer uma análise mais definitiva. Por enquanto, o outro lado mereceu, gente. O resto é o resto. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.